Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Professor Bruno Tiburcio por aqui novamente. E hoje nós estamos começando uma nova disciplina, né? Nós estamos aí na antepenúltima disciplina do curso de vocês e o nome dessa disciplina é Técnicas de Posicionamento, tá? Nessa disciplina, especificamente, nós vamos falar muito a respeito das técnicas de posicionamento, né? Quais são os posicionamentos que vocês farão nas suas pacientes aí atuando em clínicas e hospitais, né, com os equipamentos de mamografia, mas nós também não podemos deixar de lado algumas questões importantes, né, como, por exemplo, o autoexame, tá bom? Então, nesse primeiro momento, pelo menos nessa aula de hoje, né, que é a aula de terça-feira, 25 de março, tá? E a aula de quinta-feira, dia 27, eu vou tratar com vocês a respeito de questões mais de conhecimento muito específico, né, relacionado às mamas. Vou falar um pouquinho sobre autoexame, vou relembrá-las aí um pouquinho das estruturas anatômicas, né, divisão de quadrantes, que é uma parte introdutória, apesar de nós termos acabado de falar a respeito delas aí em anatomia das mamas, né, mas ainda assim vale a pena relembrar aspectos bem básicos com vocês, tá? Depois nós partiremos então aí para a parte de autoexame, falarei um pouquinho sobre algumas cirurgias das mamas, componentes aí dos equipamentos de mamografia e finalmente na, do, na última aula, né, ou seja, na última aula antes da prova, infelizmente nós não teremos tempo de uma revisão ao vivo, né, mas na última aula antes da prova, então, eu falarei aí sobre os protocolos de posicionamentos de mamografia com vocês, tá bom? Beleza? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo aqui. Como eu falei, eu vou disponibilizar essa apostila, esses slides que eu preparei, né, para essa aula. Vou disponibilizar eles para vocês, tá? Preciso ainda fazer algumas correções, porque na verdade no passado eu tinha essa disciplina em conjunto, né? Era um pacotão aí que eu mesclava duas disciplinas em uma só, mas achei prudente, né? Falando com a coordenação da escola, achei prudente dividir essas duas disciplinas. Essa disciplina aí em duas, tá? Para que pedagogicamente ficasse mais fácil de vocês assimilarem o conhecimento, tá? E aí, tão logo eu consiga fazer essa divisão, eu vou postando esses slides da maneira correta para vocês, tá bom? Por exemplo, nós vamos começar hoje com um assunto meio que fora de ordem, porque eu vou falar de mamografia, mas eu não posso falar de mamografia sem falar também sobre autoexame, tá? Que é uma parte importante do diagnóstico. Apesar de não diagnosticar ninguém, o autoexame ele é importante por quê? Porque força a mulher que encontra alguma lesão na mama, força entre aspas, tá, gente? Mas força essa paciente, né? Essa mulher a procurar um médico. E aí o médico com certeza vai entrar com quaisquer outros meios aí para descobrir a origem dessa lesão, a gravidade dessa lesão e como tratar essa lesão. Beleza, gente? Então, vamos nessa. Deixa eu abrir meus slides aqui para vocês. Minutinho só, por favor. Eita, deixa eu voltar do começo aqui. Vamos lá. Então, esse aqui que vai ser o slide, tá, gente? Que eu vou mandar para vocês. Como eu falei, eu vou fazer alguns acertos aí, alguns ajustes em relação à ordem das coisas, tá? Mas ele vai ficar um material bem legal para que vocês possam se localizar melhor aí na disciplina, beleza? Então, vamos lá. Ah, começando aí, tá? O nome da, da disciplina é Técnicas de Posicionamento em Mamografia e Densitometria Óssea. A densitometria, eu não lembro se nós vamos tratar nessa disciplina aqui ou se nós vamos tratar na próxima. Eu acredito que seja na próxima, tá? Mas qualquer coisa eu vou avisando vocês aqui. Então vamos lá. Introdução. A mamografia é um exame fundamental na detecção do câncer de mama. Possui duas modalidades, sendo rastreamento
e diagnóstico. A de rastreamento possui um caráter preventivo, em que a lesão é procurada pelo profissional, enquanto que a de diagnóstico pesquisa a lesão observada em primeiro lugar pela paciente ou pelo paciente, tá? Então aqui nós já temos, né? Eu acho interessante que na área da saúde nós temos um tema principal e nós vamos destrinchando em pequenas chavinhas aí, né? E aqui já nesse primeiro slide, né, nesse primeiro contato que vocês têm com essa disciplina, vocês já têm uma divisão em relação à mamografia. Por quê? Porque nós temos lá a mamografia de rastreamento e a de diagnóstico, tá? A de rastreamento, como eu falei com vocês, né? Porque assim, nós temos tanto a de rastreamento quanto a de diagnóstico, vai ter a mão do médico fazendo intervenção para que esse exame possa acontecer. Porém, o que que acontece? No caso da mamografia de rastreamento, é o caso onde o médico, né, o ginecologista, por exemplo, ao a paciente procurar aí se tratar ou se prevenir ano a ano ou de 6 em 6 meses, né, na sua consulta regulamentar, o que que acontece? O profissional de saúde, né, o médico, ele vai indicar essa paciente para que ela possa realizar ali algumas mamografias ao longo do seu acompanhamento, tá? Então, por exemplo, se é 2 vezes por ano, esse profissional, ele pode pedir 2 vezes por ano, pode pedir uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, tá? E aí ele vai fazer essa prevenção em cima dos exames que a paciente apresenta, beleza? No caso de diagnóstico, o que vai acontecer? É aí onde eu falei para vocês que entra aquela questão do autoexame. Por quê? Porque a paciente, consciente aí dos riscos que ela corre, ela vai realizar ali uma vez por mês, o autoexame, tá? Esse autoexame que vocês, acredito que vocês mulheres conheçam tão bem aí, se não conhecem, espero que conheçam, como profissionais da saúde que são e como mulheres que são também, é o exame que vai ajudá-las, como eu falei, não vai diagnosticar nada, porém vai ajudá-las a se prevenir de uma possível lesão. Uma vez que vocês aí tenham contato com o corpo de vocês mensalmente num autoexame, vocês começam aí a perceber, né, se existe algum caroço ou um nódulo na mama, tá? E desse modo, ao verificar aí que exista a mínima variação possível dentro dessa mama, automaticamente você mulher ou você paciente, né, no caso, ou você profissional da saúde, vai procurar o médico e o médico então vai realizar a mamografia de diagnóstico, ou seja, ele percebeu que você, aliás, foram percebidas algumas lesões nessa mama e agora o médico precisa saber o que é, tá? Então, rastreamento é aquela que todo ano, né, a mulher vai realizar esse exame aqui de mamografia a pedido do médico para rastrear se há algum problema. A de diagnóstico, consequentemente, é o contrário disso, né? A mulher já chega com uma queixa no consultório médico, o médico preocupado se há algum tipo de lesão, de gravidade nessa lesão, solicita a mamografia e aí a mamografia é realizada, e em cima dessa mamografia realizada é possível então descobrir a gravidade da lesão. Beleza, pessoal? Então vamos seguir. Já falei com vocês, né? Acho que a gente não precisa se aprofundar muito, mas é importante nós só nos lembrarmos que quando nós falamos de mama, nós temos duas funções, sendo uma primária, bastante específica, que é a função da amamentação ou do aleitamento materno, e em segundo lugar, a mama também funciona como um órgão sexual secundário, apresentando zonas erógenas, tá? Então, assim, para a mamografia especificamente, vocês precisam entender as funções para entender bem o que vocês farão no trabalho de vocês, tá? Mas para essa disciplina serve aí como revisão apenas, tá bom? Relembrando os tipos de mamas, né, com bem menos detalhes do que nós tínhamos aí em anatomia, só para lembrá-las aí, né, para vocês não se esquecerem, nós temos 3 tipos de mamas, sendo que nós temos a mama fibroglandular, tem uma maior quantidade de tecido fibroglandular e menor quantidade de tecido fibra adiposo, é uma mama mais comum em adolescentes e mulheres mais jovens, e você percebe aí até talvez uma dificuldade de enxergar aí
uma possível lesão. Por quê? Porque aquela mama ela é um pouco mais densa, né? Então tem estruturas mais densas ali que podem, inclusive, dificultar um pouquinho aí a visão e o diagnóstico de alguma lesão menorzinha, tá? Em segundo lugar, nós vamos ter aí a mama fibroadiposa, que é aquela mama 50-50, né? Metade aí de gordura e metade de tecido fibroglandular. É uma mama comum aí entre mulheres, de mulheres entre 30 a 50 anos, que é aquela mama mais madura, né, que a mulher já passou aí por um processo de maternidade e de aleitamento materno e que para alguns médicos, inclusive, é a mama em seu estágio final de desenvolvimento, ou seja, nessa parte onde a mama realmente já está madura, beleza? E, por fim, nós temos um terceiro tipo, né? Lembra que nós, na disciplina passada, nós falamos sobre alguns outros tipos de mamas, mas nós podemos dividir esses tipos de mamas nesses três grupos aqui, principais, tá bom? Como eu estava falando, no último tipo de mama que nós temos aí principal, nós temos a mama adiposa, que ela é rica em tecido adiposo, sendo bem menos densa que os grupos anteriores e também sendo comprimida com facilidade. Mulher que vai aparecer aí principalmente, né, em grupos de mulheres acima de 50 anos, crianças e homens. Ou seja, gente, parece que a natureza ela trabalha de uma forma assim onde as coisas se encaixam, né? Porque é claro que você tem mulheres mais jovens com uma grande ocorrência de câncer de mama, por exemplo, mas as lesões mamárias costumam aparecer mais nessa fase aqui, né? Mais acima dos 50. E o interessante é que as lesões aparecem acima dos 50 e a visualização dessas lesões ela é facilitada porque a mama ela está menos densa, né? Mais adiposa. Então você tem menos tecido para confundir aí os olhos e a cabeça da pessoa que fará o laudo. Beleza? Seguindo aqui, lembrando um pouquinho daquela questão das divisões da mama, né? Nós temos a divisão das mamas em quadrantes e a divisão usando a regra do relógio. Divisões em quadrantes, né? Nós temos aqui quadrante superior lateral, né? Ou quadrante superior externo, que é aquele que está na parte de cima e mais próximo à axila, beleza? Depois do lado aqui superior medial, porque ele está acima, né? No quadrante superior e medial porque ele está mais para dentro do corpo, né, mais próximo ao osso externo. Ele pode ser também chamado de superior medial, de quadrante superior interno, tá bom? E os quadrantes inferiores aqui sendo também dois, sendo o quadrante inferior lateral, mais externo, localizado próximo à axila, e o inferior medial mais interno, localizado próximo ao osso externo, tá bom? Lembrando da regra do relógio, também nós temos aqui, a partir do 12 aqui em cima, 12, 1, 2, 3, 4, 5, desculpa, 12, 1, 2, 3 ficaria nessa faixa aqui, né? Aí 4, 5, 6 nessa linha aqui, 7, 8, 9 desse lado aqui, 10, 11 e finalmente o 12 lá em cima, tá? E aí isso aqui, tudo essa questão de divisões da mama faz com que o nosso trabalho fique facilitado para localizar as lesões, beleza? Lembrando um pouquinho também da questão de anatomia da mama, nós temos aí a anatomia externa, tá? Eu vou alterar esse slide, como eu falei para vocês. Então, eu vou tirar o músculo peitoral maior desse rol aqui e vou deixar somente as estruturas, sendo a areola da mama, papila mamária, glândulas areolares ou tubérculos de Montgomery, como eu falei para vocês, e a prega inframamária, que é essa curvinha aqui embaixo, tá? Na parte interna, nós vamos ter aí a parte muscular, que são os músculos peitoral maior, menor e o serrátil, glândulas mamárias, processo axilar ou cauda de Spencer, ductos lactíferos, a adiposidade, músculos, os ligamentos, né, chamados aí de ligamentos de Cooper, ou então a parte de tecido conjuntivo, sistema linfático e vascularização, e tem mais um pontinho aqui que são os nervos, tá? Não se esqueçam disso aí, beleza? E vou pular esse slide aqui, né, porque nós falamos bastante sobre câncer de mama lá na disciplina de patologia, e vou agora, daqui a pouco eu volto nele, tá, gente? Agora eu vou para aquela parte onde eu falei com vocês, deixa eu até achar ele aqui, onde eu vou falar com vocês a respeito de autoexame. Deixa eu achar aqui, beleza.
Porque como eu falei, né, como eu comentei com vocês alguns minutos atrás, a mamografia, ela é bastante eficiente, mas se ela for utilizada aí com outros recursos, você acaba fazendo com que o seu diagnóstico possa ser antecipado, por exemplo, né? ah, o seu diagnóstico seja também mais preciso, porque pensa só, a mulher que realiza o autoexame e ela tem um histórico, por exemplo, de câncer de mama na família, ela está mais em contato, né? Deveria estar mais em contato com o médico, tá? Então, se ela tem, por exemplo, uma mãe, uma avó que faleceu ou que veio a ter câncer de mama, ela precisa ter esse cuidado maior aí com a realização de autoexame e, em paralelo, também deve ter uma conscientização maior do quanto ela precisa estar em contato com o médico, tá? Por quê? Se ela realiza o autoexame mensalmente, ela vai entender ali que se há uma lesão, ela precisa se preocupar um pouco mais, porque o histórico da família diz que ela teve, que alguém lá na árvore genealógica dela teve câncer de mama. Em segundo lugar, se ela observa uma lesão e ela tem esse cuidado de realizar esse autoexame todos os meses, ao observar essa lesão, ela pode ter uma chance maior aí de descobrir se essa lesão é maligna, benigna, né? Ou então de, se for no caso de uma lesão maligna, ela pode entrar aí, um médico, né, pode entrar aí com uma intervenção muito mais rápida e muito mais eficiente, tá? Então, sobre a importância do autoexame, nós temos o seguinte: o autoexame regular permite que as mulheres identifiquem alguma anormalidade, aumentando assim as chances de um diagnóstico precoce. Para as mulheres que menstruam, é recomendado fazer o autoexame das mamas 5 dias após a menstruação. Já as mulheres que estão na menopausa podem fazer a qualquer momento, tá? Então vamos lá, gente. Só relembrando aqui, né? Eu gosto sempre de avançar um pouco e retroceder alguns passos para que vocês possam entender o que está sendo dito, ou pelo menos para que vocês possam fazer associações, tá? Lembra que eu falei sobre os dois tipos de mamografia? Rastreamento e diagnóstico? No caso da mamografia de rastreamento, o médico ele está mais presente, né? E é claro, tanto a de rastreamento quanto a de diagnóstico precisam, né, precisam trabalhar em conjunto com o autoexame, tá? Mas se a mulher ela tem uma preocupação grande aí de todo ano, tá? De todo, né, de todo ano, ou de uma vez a cada 1 ano e meio, ou de uma vez a cada 6 meses, estar dentro do consultório do médico e o médico solicitando uma, uma, uma mamografia ou uma ultrassom das mamas, significa que o autoexame dela funciona legal, né? E que se há uma lesão, ela também pode acompanhar a evolução dessa lesão por meio de uma mamografia de rastreamento. Por outro lado, se nós temos aí uma mulher bastante preocupada com, com o seu autoexame estar em dia, o que vai acontecer? Qualquer sinal de lesão, qualquer coisinha mais durinha na mama, né? Ou então qualquer ferida, qualquer anormalidade que apareça nessa mama, a mulher imediatamente, né, a paciente imediatamente procura o médico e realiza aí a sua mamografia de diagnóstico, tá? Então, lembrem-se sempre, gente, os dois tipos de mamografia vão funcionar muito bem com o autoexame. Se falha uma parte no processo, essa mulher ela começa a entrar aí numa zona de risco, porque ela não controla o corpo dela mensalmente, verificando se há algum tipo de lesão ou não, e também não há uma procura maior de se procurar um médico, né? Uma procura maior de se procurar um médico fica redundante, né? Mas não há uma preocupação maior de se procurar um médico ali regulamentar, né? Uma vez a cada ano, por exemplo, justamente para que possa realizar aí uma mamografia e cuidar aí da sua saúde, beleza? Então, alguns dados estatísticos, tá? 80% dos casos de câncer de mama são descobertos por mulheres que realizam o autoexame. Eu sei, gente, que essa questão de porcentagem acaba sendo um pouco subjetiva, né? Porque assim, é claro que existem mulheres que são muito preocupadas, né? Mas vou citar um caso particular com vocês aqui, né?
Eu tenho 3 mulheres em casa, né, sendo minha esposa e 2 filhas, as 2 filhas ainda não realizam, e eu sempre pergunto para minha esposa, né, pelo menos eu sempre costumo acompanhar isso, né, já fez autoexame e tal, acabo sendo o chatão da situação aqui. Na minha esfera familiar, de certa forma, a gente acaba vendo que existe um controle do autoexame. Mas, por exemplo, né, eu já falei com vocês, eu trabalho numa escola, né, numa escola de ensino fundamental e médio, e lá tem muitas professoras. Grande parte das professoras que trabalham, né, comigo ali, e vez ou outra eu acabo falando um pouco do meu trabalho como instrutor de mamografia, grande parte dessas mulheres não realizam o autoexame, tá? Mas olha só como é que a matemática é interessante, porque a grande maioria das mulheres que realiza o autoexame, ou seja, 80% das mulheres que realizam o autoexame, se há algum tipo de lesão na mama, vão descobrir por conta do autoexame. E uma grande porcentagem dessas mulheres que não realizam autoexame vão descobrir a doença, né? A doença, a lesão, tarde demais. Tá? Por isso que o autoexame ele é extremamente importante para a saúde da mulher, tá? Quando ele deve ser realizado? Primeira coisa, né? Primeira regra. Mulheres a partir dos 21 anos devem realizá-lo mensalmente, entre o quinto e o sétimo dia após o término da menstruação. Então nós sabemos, né, que o ciclo menstrual, ele dura aí 28 dias, tá? Então, a cada 28 dias a mulher tem que ficar esperta justamente por conta dessa questão da menstruação, né, da vinda da menstruação, né? Acabou o ciclo menstrual, o que que ela faz? Conta de 5 a 7 dias e realiza o autoexame, tá? É uma situação talvez um pouquinho mais chatinha, né, para a mulher que menstrua do que para a mulher que não menstrua. Por quê? Porque acaba que o ciclo varia um pouco, tá? No caso da mulher que não menstrua, a mulher que não menstrua pode realizar o exame a qualquer momento, desde que escolha uma data fixa e repita o exame a cada 30 dias. Eu costumo brincar aqui o seguinte, tá? Sugiro até, né? Para as mulheres que não menstruam, marca o dia do pagamento, né? Por exemplo, eu recebo no quinto dia útil, recebo no dia 10, no dia 15 e no dia 30. Marca uma dessas datas para ficar fácil de não esquecer, de lembrar, tá? Então, sempre precisa, a mulher que não menstrua, marcar uma data a cada 30 dias e realizar o seu autoexame, beleza? E aí, importante, né? Caso seja identificada qualquer lesão ou alteração das mamas ou nas regiões adjacentes, deve-se procurar auxílio médico o mais breve possível. O autoexame não substitui a mamografia e a ultrassom das mamas, tá? Então, como eu falei, é uma medida preventiva, mas ela é muito superficial, tá? Por quê? Porque você só está sentindo um caroço lá, né? Caso haja aí qualquer lesão, né? Tá fazendo autoexame e sente a mama um pouco mais dura, né? Um carocinho lá dentro, é importante procurar no médico, tá? Porque aí o médico vai indicar uma mamografia, uma ultrassom das mamas, né? Se for preciso aí, de repente, uma biópsia, né? Dessa lesão, justamente para que você possa direcionar o tratamento para a parte correta, beleza? E como que se faz o autoexame, né? Depois eu vou postar um videozinho prático aí, coisa curta para vocês, tá? Tem um vídeo muito legal que eu sempre deixo com as turmas, mas como que deve ser realizado? De maneira bem simples, tá? Mulher, normalmente, quando sai do banho, né, ou está se trocando ali, com as mamas nuas, né, no caso, vai ficar de frente para o espelho e vai se olhar, né? Olha no espelho e inspeciona as mamas com os braços em diferentes posições. Ou seja, braço para cima, braço para o lado, braço para frente, braço na cintura, né, mãos na cintura. Enfim, façam diversas posições aí para que vocês possam, nesse caso aqui, principalmente, verificar aquela questão de assimetria, né? Lembra que eu falei para vocês, disciplina passada, existem mamas assimétricas naturalmente, mas essa assimetria ela não deve ser muito gritante, tá? Nós temos diferenças nos nossos hemisférios do corpo, né? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo, tem alguma diferença de força, de tamanho, de formato e tudo mais, tá? Mas no caso das mamas, é fácil de se notar se há algum problema, porque uma mama fica muito mais inchada do que a outra, né? Quando eu falei com vocês em patologia também, eu mostrei para vocês algumas outras maneiras de nós enxergarmos aí um possível problema, né? Por exemplo, a pele fica enrugada,
o mamilo, né, entre aspas, aí ele acaba soltando algum tipo de secreção. Existem feridas aí nas mamas, né, que se apresentam quando há algum tipo de câncer, tá? Então, por isso é importante, de frente para o espelho, com as mamas nuas, fazer essas diversas posições aí e verificar se não existe nenhum tipo de alteração visual. Depois, usando o segundo, terceiro e quarto dedos aí, né? O indicador, o médio e o anelar, né? O que que a mulher deve fazer? Suavemente verificar se não existem nódulos em toda a extensão da mama, tá? E aí faz em volta aqui da areola, né? Força um pouquinho mais, vai para a região da prega inframamária e tudo mais, né? Região a região mais medial da mama, região superior, região lateral, e faz em sentido, esse toque em sentido horário, em sentido anti-horário, justamente para sentir aí quais são as possíveis lesões, tá? Além do que, gente, não deixem, né? A mulher não deve deixar, por exemplo, de tocar aí a sua axila, nem a região do pescoço. Por quê? Porque, como eu falei com vocês, nós temos o sistema linfático que passa nessa região, e quando o sistema linfático passa nessa região, ele passa recolhendo todo o lixão do nosso corpo, tá? Desse modo, se há algum tipo de lesão, algum tipo de célula cancerígena ali, né, de alguma célula maligna que está alojada naquela região, existe uma grande chance dessas células, desse grupo celular, né, partir para outros sistemas. Por isso que é importante tocar também as axilas e o pescoço, tá bom? Bom, acho que de autoexame é isso. Agora deixa eu avançar um pouquinho mais, voltar com vocês aqui, já que a gente falou tanto sobre lesão, sobre câncer de mama, né? Só lembrá-las aí rapidão a respeito de dois aspectos importantes, né? Que é um pouco sobre o câncer de mama e depois eu falarei sobre o BIRADS, tá? Ah, tanto que tá aqui, ó, falando sobre câncer de mama. Nós temos dois tipos básicos de câncer de mama, tá bom? Sendo o carcinoma in situ, que é aquele tipo de carcinoma, aquele tipo de câncer onde as células cancerígenas não rompem a membrana basal. Então, isso aqui, ó, nós não podemos esquecer que isso aqui pode ser aí, pode ser não, né? É um lóbulo mamário, né? Aquelas regiões ali que parecem um cachinho de uva, e lá dentro as células elas começam a se proliferar. Quando as células cancerígenas não rompem essa membrana basal, ele é conhecido como carcinoma in situ, tá? E aí você pode ver uma variação aqui, ó. O lóbulo com o carcinoma in situ e o lóbulo normal, tá? E aí depois nós vamos ter o outro tipo, que é o carcinoma invasivo, quando as células cancerígenas já rompem a membrana basal. Então, a mesma coisa, ó. Nós temos aqui o lóbulo, né? Essas células aqui, todas em rosinha, né? Elas pertencem à parede lobular. E essas células azuisinhas aqui, roxinhas, elas simbolizam aí as células cancerígenas, tá? E aí vocês percebam, né, que houve aqui um rompimento da membrana basal, tá? E importante tá também, tá, gente? Nós falamos agora recente em anatomia que a ocorrência de microcalcificações agrupadas é a alta indicação de câncer. Portanto, cuidado, né? Vocês aí como mulheres, como profissionais da saúde, se tornam a partir de hoje aí multiplicadoras do conhecimento, tá? Sendo multiplicadores do conhecimento, inundem, né, as familiares de vocês, as amigas de vocês, para que não só vocês realizem o trabalho de vocês, né, de maneira cada vez melhor, mas para que também a qualidade de vida daquelas mulheres que as cercam possa melhorar por meio do conhecimento de vocês, tá? Já que nós falamos sobre câncer de mama, nós não podemos nos esquecer de falar aí sobre o protocolo BIRADS. Também falei sobre isso aqui com vocês lá em patologia, tá? Mas é importante eu lembrá-las sobre o que é o protocolo BIRADS, tá? Então, o BIRADS é uma sigla e ele vai significar o quê, né? Breast Imaging Reporting and Data System, que é imageamento da mama, relatórios e sistemas de dados. O que que significa essa sigla?
BIRADS é um protocolo de laudos dos exames de mamografia e ultrassom. Neste protocolo foi criado um vocabulário técnico específico, ou léxico, que define as condutas e achados da imagem. Atualmente existem 7 níveis de BIRADS, que vão do 1 ao 5, além do 0 e do 6 considerados à parte. Então, nós temos essa tabela aqui, tá? E é interessante porque existem, né, existem mulheres, e aí, como professora, a gente acaba se deparando com algumas situações interessantes, né? Porque vez ou outra chega um aluno, alguma aluna que quer tirar alguma dúvida e me mostram algumas coisas bastante interessantes. Então, algum tempo atrás, eu lecionando em sala de aula, a aluna chegou para mim e falou assim, professor, eu estou um pouco preocupada porque eu fiz uma mamografia e a minha mamografia deu BIRAD 5. E aí, quando a gente lê o BIRAD 5, né, a gente percebe que esse tipo de lesão é uma lesão altamente suspeita. Porém, eu tenho alguns problemas de saúde que existem aí, que vão de microcalcificações a calcificações vasculares, enfim. Acaba que, né, aí exemplificando o exemplo dessa aluna, acaba que o BIRAD 5 que apareceu no exame dela não necessariamente significava uma lesão suspeita, significava que o médico precisava acompanhar mais de perto, tá? E graças a Deus, no final das contas, não era nada maligno, tá? Mas esse BIRADS, ele tem assim, tem uma grande taxa de acerto, mas como tudo na vida, ele tem as suas, não quero dizer falhas, mas ele tem aí o seu percentual para mais ou para menos de acerto, tá bom? Então, lembrando aí, tá? BIRADS, nós temos do 1 ao 5, e o 0 e o 6 são considerados à parte, por quê? Porque são questões, são como se fossem BIRADs especiais, tá? Então, vamos passar por eles aqui. Então, o BIRADS 1, ele vai ser negativo, o achado mamográfico considerado aí, né? A consideração do achado mamográfico sem achado nenhum. E a conduta é rotina de rastreamento. Segue a vida, faz autoexame, realiza a mamografia ali uma vez por ano para desencargo de consciência e vida que segue, tá? No caso do BIRADS 2, mesma coisa, tá, gente? Só que existe uma diferença. Por quê? Porque existe um achado, esse achado é benigno, tá? Esta é a diferença entre um e 2, porque no primeiro não tem achado nenhum, no segundo você vai ter um achado, mas esse achado é benigno. E a conduta é rotina de rastreamento, mesma coisa. Vida que segue, uma vez por ano vai lá, realiza a mamografia, realiza uma ultrassom e tá tudo certo, tá? BIRADS 3, provavelmente benigno, ou seja, existe uma lesão, essa lesão, em algum momento, ela passa por uma desconfiança de que pode ser maligno ou benigno, mas que no final das contas ela tem uma chance de 80% de ser benigna, tá? Até um pouquinho maior. O que vai ser tomado como conduta nesse caso? Controle radiológico por 3 anos, sendo ele semestral no primeiro ano e anual nos próximos 2 anos. Ou seja, se a gente contar a partir de 2025. Em 2025, essa mulher vai realizar, por exemplo, um exame em junho, outro em dezembro, 2026 só em dezembro, 2027 só em dezembro novamente, tá? Confirmando a estabilidade da lesão, volta à rotina. E aí vai de acordo com a conduta médica aqui, tá? Nesse caso, também pode ser eventualmente aplicada uma biópsia para tirar, né, para tirar essa dúvida se é uma lesão maligna ou se realmente ele é benigno, tá? No 4, nós temos aí um BIRADS suspeito. Deixa eu só corrigir. Aquele caso da aluna que eu falei para vocês era um BIRADS 4, tá? Porque existe a suspeição, mas não se sabe se ela é maligna ou não, tá? Então, nós temos aqui, nessa suspeição, a baixa, a média e a alta, tá? Então, você tá num range um pouco maior aí. O achado mamográfico é um achado suspeito de malignidade. Qual vai ser a conduta? Opa, confirmou através de uma mamografia ou de um ultrassom, vai realizar a biópsia e vai fazer também um exame histopatológico, ou seja, análise microscópica dos tecidos. Tá? Então vai ser tirado um pedacinho lá, vai mandar para análise e verificar aí qual que é a composição das células que estão lá, beleza? Passando para o próximo, nós temos o BIRAD 5, que é altamente suspeito, tá? Que só de olhar o médico já vai falar, opa, aqui tem coisa, tá bom? Que vai ser um achado suspeito de malignidade. A conduta vai ser basicamente a mesma do 4.
vai ser biópsia e histopatológico também, tá bom? E aí, confirmando a lesão, é onde eu falo para vocês, confirma a lesão, passa para cá, ó, passa para o BIRAD 6. Entende por que que o BIRAD 6 ele é tratado à parte? Porque chegando nessa região aqui, ó, do 1 ao 3, você não tem suspeição de malignidade. Quando você passa para o 4 e para o 5 e automaticamente passa a confirmar a lesão por meio de biópsia, por meio de exame histopatológico, por meio de qualquer outra coisa, quando a mulher é diagnosticada, ela já passa para o 6 numa próxima mamografia. Por quê? O 6 quer dizer o seguinte: paciente já diagnosticado, comprovado por biópsia, mas que ainda não realizou a cirurgia, tá? Então, de novo, o achado vai ser maligno, já confirmado, mas ele não foi tratado, seja por cirurgia, seja por quimioterapia, tá? Qual vai ser a conduta nesse caso? Se a paciente está realizando a quimioterapia, essa mamografia vai ser realizada para o controle da quimio, tá? Antes da cirurgia definitiva ou no início do diagnóstico do tratamento, pós-diagnóstico para complemento da avaliação. Então, de novo, nesse caso aqui, o 6 é a paciente que já tem um diagnóstico, já sabe que está com câncer e realiza essas mamografias para controle, tá bom? E por último, né, mas não menos importante, nós temos o BIRAD 0, ou seja, foi realizado um exame, o exame não foi conclusivo, faltou informação, não foi possível visualizar aquela lesão. O que que vai ser feito, né, no caso dos achados aí? Necessidade de avaliação adicional. Ou faz uma incidência diferente, realiza uma manobra diferente, ou aplica outras técnicas, como, por exemplo, uma ultrassom, tá? E aí a conduta vai ser realizar a ação necessária e classificar conforme as categorias anteriores. Então, o 0 é como se fosse uma fase intermediária, tá, gente? É realizado a mamografia, não concluiu nada, né? Não concluiu, realiza uma nova e classifica dentro dessas outras 5. O 6 fica de fora nesse caso, a não ser que a lesão seja maligna. E aí o médico vai passar então para a próxima fase do tratamento. Certo? Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula aqui já, para não deixar vocês muito cansados. Vamos falar só. Tá, acho que é importante já falar sobre o mamógrafo com vocês. Apesar, deixa eu ver uma coisa aqui, meninas, só para ficar, para as coisas ficarem bem encaixadinhas aí entre uma aula e outra. Tá, não vou falar sobre o mamógrafo hoje. Eu vou falar sobre o mamógrafo na próxima aula, no final. Por quê? Nessa próxima aula, que eu vou gravar para vocês de quinta-feira, o que que eu vou fazer? Eu vou falar primeiro a respeito das cirurgias, depois eu falo sobre o mamógrafo, visualização de algumas coisas já dentro dos protocolos, né, dos posicionamentos de mamografia, para que na aula de terça-feira que vem eu fale finalmente sobre os posicionamentos e encaminhe vocês para a prova, tá bom? Por isso que eu vou deixar essa parte dos mamógrafos aqui para a próxima aula, para não confundir muito, porque a gente estava falando sobre coisas mais pré-exames, né? Aí depois nós vamos falar um pouco mais sobre coisas pós-exames, sobre pós-mamografias, que serão as cirurgias aí. E no meio disso eu encaixo os mamógrafos já nos direcionando para os posicionamentos que vocês farão quando forem técnicas aí. Beleza? Meninas, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Como sempre, me coloco à disposição, caso precisem aí tirar dúvidas. Essa disciplina toda será com aulas gravadas, né? Então nós não vamos ter esse contato aí professor-aluno, mas eu estou à disposição, como eu sempre falo. Se tiverem dúvidas, me mandem, porque aí eu dou um jeito de encaixar essa dúvida e responder essa dúvida na gravação da aula. Beleza, pessoal? Um grande abraço e uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau.